Educador. Eu sou a professora Kedma Santos e este é o programa Educa Recife em Sala. Hoje conversaremos sobre um tema bem importante que está presente nas dinâmicas de sala de aula e que infelizmente precisa ser esclarecido: preconceito racial. Esse assunto está presente no episódio 3 da série Minha Cor Tem História. Vamos sugerir algumas atividades, vamos explorar algumas estratégias para que este tema seja abordado em sala de aula por você, professor e professora. Claro que mais uma vez eu não estou sozinha. A professora Yolanda Oliveira vai me ajudar e aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E aí, professora? Voltei! Olha, que maravilhoso! Então vamos lá, né? Vamos embora? Eu já vou começar instigando essa conversa com uma pergunta. Gosto assim. O que é preconceito racial? Eu sei que a gente precisa aprofundar esse assunto e, lógico, para a gente conseguir propor as atividades para o nosso professor, para a nossa professora e principalmente para o nosso estudante, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse conceito, né? Sim, gente, é bem importante a gente estar, assim, com o debate claro a respeito do tema. Sim. Para a gente se torna mais fácil, por quê? Porque temos já esse terceiro episódio. Qualquer coisa vocês podem rever, Sim. podem mostrar aos estudantes novamente, porque o assunto por si só ele não se encerra nesse momento, né? Sim. Assim como este episódio do Educa Recife em Sala, hein? Pois é, estamos falando de educadoras para educadores. Sim. Então fica Conversa direta. mais tranquilo da gente trazer esse debate, né? Da gente pensar a respeito do que é injúria racial, do que é racismo, do que é preconceito racial. A gente tem toda uma legislação no nosso país que ela foi e é alvo de muito debate e justamente das pessoas a quem tem seus direitos feridos por conta de toda a situação do que a gente já vive em nosso país, tá, gente? E a gente não pode esquecer que o Brasil foi o país do mundo que mais trouxe pessoas escravizadas. Importante, E hein? Importante foi a gente entender isso. e foi o último país das Américas onde a escravização terminou. Então, claro que isso é muito recente. Não vai ser da noite para o dia em que a gente vai estar acabando com uma dívida histórica tão séria de séculos e séculos de escravidão de pessoas negras e pretas. Então, quando a gente trouxe no episódio terceiro do que é o preconceito racial, vários estudantes nossos, eles participaram e deram a opinião deles, né? Eles foram falando o que para eles era discriminação, o que era preconceito, falaram a respeito da importância da igualdade, o que é muito diferente, igualdade de equidade. Então, tudo isso a gente já tem no nosso episódio. Hoje a gente só vai debater um pouco melhor. Inclusive, é até bom você ter falado desses termos, porque muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Não. Preconceito, discriminação, racismo. A gente aprofundando um pouco mais, a gente estudando um pouco mais sobre isso, entende que não são coisas iguais. Não. São conceitos diferentes, mas que têm como base, né, a mesma coisa, mas possuem outras linhas, né, outros vieses. E a gente viu na aula, né, com nossos colegas, então duas belezinhas, Luciana Dois e Kátia. professores maravilhosos. Dois bebezinhos. Então, eles vêm trazendo justamente essas diferenciações. E foi muito bacana ver como o estudante, ele percebe. Porque muitas vezes a gente acha que o estudante tem uma ideia rasa a respeito, mas dentro da vivência deles, do que eles observam. Então, primeira coisa, gente, tem uma filósofa estadunidense maravilhosa, Angela Davis, que ela fala que a gente pensar numa sociedade racista, não basta a gente dizer, eu não sou racista. A gente tem que ser antirracista. Que é o mais importante. Não adianta a gente só levantar a bandeira, não adianta só a gente dizer que é contra o preconceito, que não é preconceituoso. A gente tem que ser antirracista, a gente precisa combater essas ações. Então assim, quem está no miudinho da sala de aula, como nós também estamos, né? Com certeza. Em outro momento, sabe o quanto que certas brincadeiras, que não são brincadeiras, tem muito esse teor racista ao fundo, né? E são coisas que magoam profundamente as pessoas, né? Então, a gente falar a respeito disso. Minha gente é a professora Lígia, que linda, nem falei dela, é porque ela é a mais gata.
Mas tá ela aí. Aí tá o conceito também de racismo dentro desse quadro aí, né, que ela vem na hora que ela trouxe. Então, a gente pensar a respeito do que é racismo e que é um crime que não tem fiança. A gente também falar a respeito de preconceito racial. Sim. A gente falar também de injúria racial. São pontos diversos. E estamos lidando com crianças, com adolescentes, mas é justamente o nosso público quem vai estar renovando, né, vários pontos em que a gente cresceu E eu acho que é a partir daí, né? É a partir do nosso estudante independente da sua modalidade que a gente vai construindo, né, esse raciocínio antirracista. Sim. A gente sabe, a gente costuma debater sobre os conceitos, mas agora a gente vai ter que partir para o vamos combater o racismo. Como a gente pode fazer para ter uma postura antirracista? E na nossa prática do dia a dia, né? Não apenas nesse momento que é celebrado como o Dia da Consciência Negra, mas isso é uma prática da gente, até porque essas brincadeiras, essas ofensas, elas estão presentes ao longo de todo o ano. Então agora, a partir desse terceiro episódio, a gente vai trazer algumas sugestões de atividades de como podem ser trabalhados com os nossos estudantes. Vamos lá? Vamos lá. Simbora. Então, primeiro, a gente vai lembrar do que aprendemos, né? A gente já aprendeu a importância de valorizar a diversidade, a necessidade de intervir diante de atos racistas e oferecer apoio às vítimas, questionar políticas e comportamentos que perpetuam a discriminação. Então, a partir disso do que a gente aprendeu, a gente pode fazer, por exemplo, fazer pesquisa de direitos, de vídeos sobre os direitos universais do ser humano e, a partir dessa pesquisa, solicitar a produção de resumos e debates na sala de aula. A gente também pode trazer a pergunta, o que é discriminação racial? E aí a gente vai, né, tendo essa chuva de ideias e anotar as respostas dos estudantes. E a partir delas podemos o quê? Fazer dramatizações. Sim. Né? Podemos fazer cartazes, a gente pode fazer um curta. Aproveita, né, que eles receberam um tablet educacional, bota lá para filmar. A gente consegue utilizar as tecnologias ao nosso favor. Desde a pesquisa até a prática de outras atividades também, né? E eles amam, né? Oh, a sem maioria dúvida. ama, do jeito que eles são, todo amostradinhos, vão ficar lindos. Essa e questão lindas da no vídeo. consciência negra, Yolanda, ela é interessante neste momento para a gente fortalecer, mas que fique claro para você, professor, para você, professora, que essas atividades elas podem ser trabalhadas ao longo do ano. A gente está trazendo isso neste momento, mas que durante as atividades, durante todos os outros momentos em sala de aula, isso daí, esse tema tão importante, ele pode e deve ser trabalhado. Quando a professora Yolanda fala sobre trazer nessa questão dos direitos, é importante também, eu acredito, que conhecer a própria lei, né? Eu acho que com alguns estudantes a gente consegue trazer um pouco do que é essa lei, para que a gente entenda não só sobre o tema, mas como a legislação, né, ela age em caso de preconceito, de discriminação, de injúria. Sim. Se tem uma coisa que nós professores somos bons, é em jogo de cintura, não é? Sem dúvida. Então a gente consegue adaptar essa linguagem para o entendimento deles, né, para a melhor compreensão. Sim. Porque a gente pensar, por exemplo, que a gente citou dos direitos universais do ser humano. Os direitos universais, eles são leis, gente, e são inegociáveis. Sim. Uma lei, ela não é negociada, a não ser que ela seja uma lei injusta, como tivemos tantas, né? Mas é justamente por isso, pensar em direitos universais, como o direito à dignidade, direitos a ser tratado da mesma forma, a questão da equidade, isso daí, gente, não há o que debater, tem que se seguir, né? Então vamos lá, vamos ver mais sugestões, tá? Então, também bem importante pensar nessa roda de diálogo com os estudantes sobre situações de preconceito racial que vêm na escola e elencar, né, soluções possíveis, tá? Também a professora Kedma já trouxe, trazer essa pesquisa sobre as leis brasileiras que buscam igualdade racial, realizar um debate sobre elas. Uma lei bem conhecida é a lei das cotas, né, que são chamadas as leis das cotas. Tão debatida, né? Tão debatida e pouco atualmente. conhecida, né? Porque ela é uma questão afirmativa e a importância que ela tem, né? E que é para os diversos espaços. Vamos lá? Mais uma sugestão.
criação de mural com cartazes feitos pelos estudantes sobre a percepção deles do que é desigualdade racial. Porque a gente não está educando somente a nossa sala, a gente vai estar também educando toda a escola. Porque outros que não tiveram acesso, né, a essa pesquisa vão poder ter esse mural ao vivo do que é a escola. É bem importante isso, né? Então, pessoal, a gente trouxe esses temas hoje, mas sabe que, como o Kedman já trouxe para a gente, é algo que a gente vai perpetuando ao longo da nossa prática, né, amiga? Sim, eu particularmente, eu amei essas dicas. Antes da gente apresentar para vocês, eu já deixei anotado para o meu planejamento. Opa! E calma, esse é só mais um episódio da série Minha Cor Tem História. Eu agradeço a presença da professora, que como sempre dá um show, né? E eu vou ficando por aqui já fazendo o convite para você. Professor, professora, assiste o episódio 3, os outros episódios também estão disponíveis lá no canal do Educa Recife, em Minha Cor Tem História. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse e outros assuntos no nosso episódio do programa Educa Recife em Sala. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.